Esses dias eu tive aconselhamento pastoral na igreja e uma das coisas que eu levei como questão foi se algo que iria acontecer na minha vida, supostamente daqui a um tempo, era da vontade de Deus. E eu levei isso e eu falei assim, se for da vontade de Deus, amém e tudo mais. Só que o pastor me confrontou com uma questão que ficou perdurando na minha cabeça por muito tempo durante a semana. Que é, a vontade de Deus, nós já sabemos. Não existe algo que esteja em oculto, né, assim, relativamente à vontade preceptiva de Deus, nesse caso, né, as coisas que estão relacionadas aos preceitos de Deus, que já não estejam reveladas. E isso me fez desmistificar muita coisa criada na minha cabeça naquele momento. Uma das coisas que ele me indicou a fazer foi ler esse livro aqui, do Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Eu ainda nem terminei o livro. Eu não consigo explicar em palavras o quanto esse livro está mexendo com a minha cabeça. Porque ele está me fazendo ver a própria palavra de Deus mesmo, sob uma ótica de quem interpreta a Bíblia como ela deve ser interpretada. Porque essa questão de vontade de Deus, eu confesso que é uma coisa que na minha cabeça era algo que precisava ser descoberto. Por exemplo, era sempre algo relacionado ao futuro. E eu, como uma garota de 23 anos, a gente sabe que essa era dos 20 são marcadas por uma ansiedade das coisas que ainda vão acontecer. E a gente sabe também que é uma fase muito instável da nossa vida. A gente é muito educado a já decidir a nossa profissão quando a gente está no ensino médio, porque a gente vai supostamente entrar numa faculdade, naquela faculdade a gente precisa escolher o curso que vai ser o que vai ditar a nossa vida para o resto da vida. É isso que a gente é doutrinado a fazer, né, na escola. A gente é marcado por uma ansiedade do e se der errado, do e se. Mas eu comecei a perceber que todas essas decisões que são cruciais na nossa juventude ali, né, entrando na fase adulta para escolher uma faculdade, por exemplo, eu estou citando esse exemplo, ela está sempre atrelada àquilo que a gente quer. Ela está sempre atrelada às nossas vontades e o nosso desejo, às vezes, muitas vezes guiado pelo nosso amor ao dinheiro, mas isso nunca está guiado por aquilo que Deus realmente quer da gente. E o que Deus realmente quer da gente não é algo que vai ser revelado ainda, não é algo que... Claro que existe a vontade decretiva de Deus, aquilo que Ele já decretou e que a gente não tem o conhecimento, mas relativamente às coisas que a gente já sabe. Quando você começa a ler a Bíblia, principalmente, eu não sei qual que é o seu nível, muito entre aspas, tá? Porque ninguém tá acima de ninguém, mas o seu nível de manuseio da Bíblia, qual que é a sua relação, qual que é a sua vida devocional, como é a sua vida devocional. Mas normalmente quando você começa a ler a Bíblia, você começa a aprender sobre os evangelhos, sobre a história de Jesus, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João, o Novo Testamento, né? E depois é que você é aconselhado a começar o Antigo Testamento. Não é nessa ordem de Gênesis, Apocalipse, mas, né, do Novo Testamento e depois para o Antigo. Quando você começa a entender ali no início dos tempos como que Deus educava o povo, como que Deus ensinava o povo, era um povo muito perverso, né? Um povo muito marcado pela idolatria, pelos sacrifícios humanos. Então, assim, Deus é justo, né? Ele precisava de mostrar para as pessoas e para que o nome dele fosse glorificado. E a partir desses ensinamentos de como foi ali para o povo de Israel, a gente se depara com uma similaridade com o povo de Israel ainda hoje, né? Como que eles eram desobedientes e não confiavam em Deus, mas principalmente é marcado por quem Deus é e pelo que ele gosta, o que ele não gosta, o que agrada a ele, o que não agrada a ele. Os 10 mandamentos é uma das coisas mais marcantes, né, ali do Pentateuco, por exemplo. Preceitos que não mudam, porque o nosso Deus ele é imutável. Então ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. As coisas não mudaram. As pessoas elas olham muito com essa visão de que existem dois deuses na Bíblia, que é um Deus mais justo e mais duro no Antigo Testamento e outro Deus mais amoroso, paz e amor no
Novo Testamento, né? Só que isso é uma mentira, porque Deus é o mesmo, Jesus é Deus, e Deus é imutável, então ele não pode mudar, ele não pode voltar atrás. Pensando sobre essa questão, você consegue perceber que da mesma forma que Deus não queria que o povo de Israel se prostrasse a outros deuses e adorasse outros deuses, da mesma forma é hoje. Da mesma forma que Deus não queria que nós adorássemos que nós fizéssemos qualquer imagem de escultura, animal, humana, que a gente adorasse a natureza, Deus abominava isso e continua hoje. Da mesma forma que Deus fala pra gente não adulterar, não matar, é igual hoje também. Então as coisas não mudaram nesse sentido, certo? E a partir daí, quando você começa a entender e estudar os preceitos de Deus, você começa a guiar a sua vida, ok, isso aqui desagrada ao Senhor, então é óbvio que isso não agrada e não é a vontade do Senhor para mim. Porque o que Deus quer é que a vontade de Deus para nós, a nossa missão, o nosso compromisso é guardar a lei, obedecê-la e praticá-la. Esse é o cerne de toda coisa. Quando você começa a perceber isso, você começa a ver que existem coisas na tua vida que não estão de acordo com a vontade de Deus nesse sentido. O que Deus for fazer a partir daí, no futuro, é algo que pertence a Ele. Em Deuteronômio 29 fala que as coisas ocultas, as coisas que estão encobertas, pertencem a Ele. Mas aquilo que não está encoberto já nos é revelado a partir da palavra de Deus. Então, às vezes, é uma coisa muito mais simples. O que eu quero dizer com isso? É que tem muita gente que fica esperando por uma profetada, esperando que alguém revele para você num culto ou numa igreja coisas básicas que, se você lesse a Bíblia, você saberia. Você saberia que algumas coisas desagradam a Deus, tudo que envolve pecado desagrada a Deus. Então, se a tua decisão é por escolher uma profissão, ou escolher casar, ou qualquer coisa, mudar de cidade, está mais atrelada ao amor ao dinheiro do que honrar e glorificar o nome dele, você sabe que não é a vontade de Deus. Então, Deus não está onde o pecado está, Deus não vai abençoar algo que está em pecado. Então, é tão simples quanto isso. Deus deseja que a gente viva em obediência, que nós sejamos santos como Ele é santo, que sejamos imitadores de Cristo, igual Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos mais parecidos com Ele. Isso não quer dizer que não seja vontade de Deus você ir para uma profissão, ou você ir para outra, ou você casar, ou você não casar, você mudar de país, ou você não mudar. Eu acho que Deus está muito menos preocupado com isso e está muito mais preocupado com a sua santidade, com a sua obediência, com a sua honra. É muito válido você buscar saber qual é a vontade de Deus. Isso é o mínimo de um cristão. Só que existem coisas, principalmente no meio evangélico, de igrejas evangélicas, que eles assimilam muito a vontade de Deus como algo que está no escuro, algo que a gente precisa descobrir, algo que a gente precisa profetizar, que a gente precisa buscar, que a gente precisa fazer alguma coisa. Quando você olha para a palavra, é uma coisa totalmente diferente, muito mais tranquila, sabe? Porque que responsabilidade, que peso é você ficar esperando o tempo inteiro por uma revelação, por uma nova revelação. E a gente sabe que não existem novas revelações. É até perigoso você buscar em pessoas, em igrejas, em qualquer outro lugar, algo que só a palavra de Deus pode te dar. Quase como se dizer que a Bíblia não é suficiente, que aquilo que te foi revelado aqui não é suficiente. Eu lembro muito do povo de Israel, eu tô lendo o Antigo Testamento, né? Porque eu tô com um projeto de terminar a Bíblia esse ano. Mas eu lembro muito do povo de Israel quando o Senhor falou especificamente, olha, o maná é para cada dia, não se preocupe em guardar para o outro dia, porque eu vou dar todos os dias, né? Existia só um dia, eu acho que era sexta-feira, que Deus dava o aval para eles guardarem para outro dia, porque era sábado, o dia do Senhor.
Mas aí o povo de Israel, mesmo depois das instruções, foi lá, guardou o maná e depois no outro dia ficou podre, cheirando muito mal, eles não podiam comer. Isso remete muito a gente quer muito, saber o próximo passo, nos salvaguardar, isso tira muito essa nossa dependência de Deus. A gente vai depender dele de qualquer jeito, né? Isso não vai mudar essa questão da nossa dependência e nossa pequenez diante do nosso Criador. Mas o que eu quero dizer é que a gente está constantemente querendo ficar um pé na frente, constantemente querendo saber exatamente o que vai acontecer na nossa vida. É por isso que tem pessoas que consultam cartomante, horóscopo, essas coisas que Deus abomina. Então, se você é crente e você consulta ou já consultou esse tipo de coisas e não se arrependeu e não reconheceu isso, entenda que são coisas que Deus abomina. Isso não é bíblico, Deus não se agrada disso, isso não é vontade de Deus. Então tenha muito cuidado com esse tipo de filosofia, esse tipo de doutrina que te incentiva a buscar por si só uma revelação de algo que supostamente está oculto, quando você tem a palavra de Deus e tudo que você precisa saber, tudo que não está encoberto, já nos é revelado. Então busque, procure, se dedique em estudar a palavra de Deus, não se preocupando no que vai acontecer na sua vida, porque isso você não vai descobrir. Mas se preocupando em honrar e obedecer ao Senhor, que é isso que Ele espera da gente. Tem 3 perguntas que tem nesse livro que me fizeram abrir a minha cabeça quanto à vontade de Deus, se alguma decisão que eu for tomar é da vontade de Deus. A primeira pergunta é: onde é que eu posso utilizar melhor os meus dons? Segundo, qual o local que oferece maiores tentações às quais eu devo evitar? A preocupação com a questão da santidade. E a terceira é: que lugar oferece melhores oportunidades para crescimento cristão? Uma igreja saudável. Comece a entender o teu Deus, comece a entender aquilo que Ele deseja de você. E, consequentemente, você estará fazendo a vontade de Deus, se a tua preocupação for genuinamente fazer a vontade de Deus e não saber o que vai acontecer ou saber se a tua faculdade, se a tua casa, se o teu carro, o que Deus revela sobre a vontade dele e como eu posso aplicar isso nas minhas decisões pessoais. E a gente não fala muito, né, sobre essa questão, a terceira pergunta, né, que eu falei, mas essa questão do congregar, de você fazer parte do corpo de Cristo, de uma igreja que tem a sã doutrina, uma igreja saudável e tudo mais. É uma igreja que se preocupa com Deus, com o estudo bíblico e com aprender mais de Deus. A gente precisa congregar para o crescimento espiritual. Eu tinha essa ideia também, se você está tendo isso na cabeça, de que não é preciso congregar, de que eu consigo viver sozinho. Mas eu aprendi da pior forma possível, gente, que isso não é verdade. Isso pode ser crucial na nossa decisão. Para onde eu for, eu vou ter apoio espiritual? Eu vou ter uma igreja que eu possa servir ao Senhor com os meus dons, buscar o reino de Deus ali, honrar o nome do Senhor e cultuar ao meu Senhor junto aos meus irmãos? E que igreja é essa? Que doutrina é essa? Sabe, são decisões cruciais, você acha que não? Mas são muito importantes. E é isso, gente. Eu não terminei o livro, eu senti que eu precisava compartilhar com vocês o pouquinho que eu tenho aprendido disso. Dito isso, eu tenho um compromisso de te indicar esse livro. Eu nem terminei, mas eu já me ensinou tanto, já desmistificou algumas coisas construídas, já destruiu alguns preconceitos, algumas coisas que estavam enraizadas no meu coração. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.